Olá, gente, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Gente, eu vou falar um pouco com vocês dentro da minha área, do meu escopo de trabalho, que é aconselhamento, terapia e tudo isso. Eu quero falar com você que, principalmente você que é pai e mãe de criança, principalmente vocês. Nós temos todo tipo de cuidado, gente, com as nossas crianças, aqueles que são pais de verdade. Só que estamos falhando e muito em um quesito que eu trato dessa falha grosseira nesse livro aqui, que é um altar à dopamina, a robotização do ser. Tá? Não se engane, esse livro ele é pequeno, mas ele é um livro completíssimo, é um livro que trata aí desde de como começou essa robotização nossa e aonde ela está desaguando e como ela vai terminar. Vai ser uma coisa fantasticamente terrível, terrível demais, tá? E eu peço a você que gosta desse tipo de trabalho, compartilhe e adquira esses livros que eu vou falar com você aqui, que talvez possa te ajudar e muito mesmo dentro do campo do que você possa trabalhar. Você que é pastor, você que é pai, você que é de qualquer esfera, filho e tudo isso, eu estou lançando 12 livros, vou falar agora com você disso aqui, mas estou lançando 12 livros esse mês, que um é esse daqui, que eu volto para falar dele daqui a pouco, depois, sabe? O Manicômio, como uma geração de loucos criou uma geração de psicopata. Nesse livro aqui eu critico fortemente o negócio da terapia, como a terapia virou uma indústria, como os fármacos para ansiedade, burnout e outras doenças que foram se inventando, como é que se criou isso, tá? Então, o Manicômio, ele é um livro, ele é uma pedrada social, ele não são livros teológicos, nenhum dos dois, tá bom? Eu quero que você saiba disso, não compre esses livros achando que são livros teológicos, porque você não é a ideia aqui, a ideia desses livros não são livros teológicos, eles são escritos por um pastor, logicamente, que sou eu, mas não se trata de livros teológicos, tá? Possa ser que haja uma ideia equivocada nisso daqui, então eu estou tirando o equívoco o mais rápido possível aqui. Não são livros sociológicos, filosóficos, tá? E dentro do campo da psicologia também, que são livros psicológicos. Uma crítica ferrenha que eu faço aqui no Manicômio à psiquiatria, a psiquiatria, a psicologia, ou seja, são críticas violentíssimas aqui, críticas visceral, críticas assim frontais mesmo, então, e a nossa covardia da geração X, tá? Então é um livro aqui que ele vai tratar muito bem dessa área aqui, e ele se complementa com esse daqui que eu vou falar com vocês, que é o altar da dopamina. Gente, o altar da dopamina, ele é uma crítica à nossa morosidade, como nós viemos deixando as coisas acontecer e não percebemos como as coisas foram, para que caminhos elas foram andando. A internet, gente, eu falo disso na Crisálida Digital, que a internet ela é um rizoma, ou seja, é um tipo de raiz que dá por debaixo da terra e daqui a pouco ela cria vida própria. Um rizoma ele tem vida própria. Ele está ligado, ele tem uma árvore central ligada nele, mas ele cria outras espécies diferentes na mesma raiz. Então, a inteligência artificial, a internet, ela é um rizoma. E nós não temos mais controle sobre a internet. Nós não temos nenhum controle sobre a inteligência digital. Essa é aqui que está o desafio nosso. Nós não temos mais controle sobre isso. Nós não temos controle nenhum. E a única coisa que deveríamos ter controle era sobre nós, sobre nossos filhos. E uma vez que não temos mais controle sobre nós, então não teremos controle sobre nada, sobre ninguém. Certa vez foi um budista, eu acho que disse isso, que se você consegue controlar o que você come, então logicamente você consegue controlar todo o resto da sua vida. Veja, esse ideário, o imaginário budista, ele é interessante porque ele está nos comunicando que existe uma ideia de que se você não consegue dominar
princípios elementares da sua vida, princípios básicos, princípios pequenos, você não vai ter força nenhuma para liderar, para tomar decisões contrárias a desejos grandiosos. Ora, gente, se eu não consigo controlar um pedaço de pão, se eu não consigo controlar um doce, se eu não consigo controlar o refrigerante, provavelmente eu não consigo controlar um adultério. Provavelmente eu não consigo controlar nada na minha vida. Porque eu não consigo controlar aquilo que eu coloco na minha boca, que está destruindo a minha própria vida. É como alguém que é um fumante. Um fumante, ele não tem controle sobre nada. Porque ele não consegue controlar um cigarro. Você entende? Então, há essa ideia aqui de que há um falso controle em nós, e essa desmistificação que eu estou fazendo, como a nossa sociedade ela é fraca, a sociedade aí dos 50, tá? Porque nós falamos da próxima geração achando que ela caiu de paraquedas, e não, ela é uma geração que nós criamos, meu Deus do céu. Então o manicômio trata disso e a robotização do ser também. Mas eu quero tratar de um pedaço aqui dentro desse negócio, desse livro, que é justamente o impacto do ambiente online e offline nas crianças. Se você é pai e está dando tablet, celular para o seu filho, deveriam chamar a polícia para você, com certeza, porque não tem como a gente dizer algo diferente para você. Não tem como. Veja, o impacto dos ambientes online e offline no desenvolvimento cognitivo e criativo. Eu vou ler esse pedaço do livro aqui com vocês agora, tá? O impacto dos ambientes online e offline do desenvolvimento cognitivo e criativo. Veja bem o que é dito aqui. A tecnologia é um avanço da modernização e está em constante progresso, mas para os pequenos, esse mundo online causa o oposto, o retrocesso. Afinal, é na infância que a criança aprende e constrói grande parte do seu desenvolvimento, e é pela estimulação, imitação, brincadeiras e principalmente na curiosidade pelo novo que ocorre o aprendizado. Veja bem, como sua criança aprende alguma coisa. Como nós aprendemos isso quando éramos pequenos. A criança aprende e constrói grande parte do seu desenvolvimento, é pela estimulação, imitação, brincadeiras e principalmente na curiosidade pelo que ocorre, pelo novo que ocorre o aprendizado. Ou seja, então uma criança ela tem que estar ligada diretamente ao tato, ao olfato, à audição, à visão e à fala. Por isso que você está vendo tantas crianças que não falam hoje em dia. Dei os parabéns à tecnologia que nós temos. Por quê? Porque ao você dizer, é melhor meu filho ficar dentro de casa, vendo o desenho no tablet dele ou alguma coisa, quando você dá aquilo a ele, você está tirando dele, pelo menos, os sentidos cognitivos. O tato. A audição é aguçada somente seletivamente. A visão, ao invés de ser uma visão ampla, é uma visão de cone, ou seja, ele está focado em uma tela desse tamanhozinho ali, então a visão faz assim, ó, é um cone. Cognição vai para o espaço. Então, cada dia mais, nós estamos vendo crianças sem poder cognitivo, sem sentir cheiro de coisas, sem poder sentir sabor. Tanto é que hoje tem uma modalidade desse pessoal que trabalha com alimentação, de tentar fazer com que a criança pegue na textura da comida para poder comer. Você entende? Então veja bem uma coisa, nós temos hoje, chegamos a esse cúmulo do absurdo, de se ensinar criança a comer. Está perigoso isso, muito perigoso. No online, o único estímulo é na perspectiva dos olhos, e para a criança é primordial durante a evolução tocar, sentir, cheirar, se mexer, ouvir e viver interações humanas. Veja, no aprendizado de uma criança, ela precisa ter coisas que no online ela não vai ter nunca, que é
que é primordial durante a evolução: tocar, que é o tato, sentir, cheirar, mexer, ouvir e viver interações humanas. Muitas campanhas, além de ressaltar a indispensabilidade do controle, aponta também para a necessidade de haver mais brincadeira entre pais e filhos, como a Associação Japonesa de Pediatria confirma esse caso que eu estou dizendo aqui. Então perceba bem uma coisa: o que está acontecendo aqui, gente, é que os pais e as mães não têm nenhuma paciência com os filhos. Tacam tablets, notebooks, jogos online nas crianças. E aí o que acontece? Uma coisa muito simples. As crianças vão começar a ter problema de insônia, porque não vão ter interações nenhuma para cansar o corpo, e nem a mente vai ficar ligada toda hora, todo o tempo. Por quê? Porque o estímulo da internet, de subida de vídeo, de tudo isso, é como se você pegasse um motor de avião e colocasse ele no Fusca para funcionar. O motor de avião é a internet, o Fusca é seu filho. Então você está dando isso para sua criança. Você está cortando da sua criança todo o poder imaginativo. A criança perde a imaginação. O imaginário da criança se perde, o imaginário da criança vai se perdendo. Então, a criatividade dessa nova geração que virá, que está aí, ela será uma criatividade pífia, graças a nós. Graças a nós. Que não estamos percebendo isso que está acontecendo. Você entende? Então, veja. Enquanto as atividades online aumentam, as chances de atraso cognitivo Enquanto as atividades online aumentam, as chances do atraso cognitivo para a criança. As offline causam o contrário, colaboram muito para o desenvolvimento cognitivo. Por isso, a importância de explorar o âmbito da diversão como brincadeiras saudáveis, pois é com base nisso que os pequenos começam a desenvolver seus movimentos corporais, habilidades motoras, expressões, e assim vão aprendendo a se relacionar com outras pessoas. Lembram de uma coisa que a gente brincava muito? De pula-pula, de pula-corda, de pique-esconde, pique-bandeira, e assim por diante. Se tem alguma brincadeira aí na sua cidade, deixa ela aqui embaixo que eu esqueci. Então veja, para que se via aquilo? Coordenação motora. Hoje em dia as crianças não têm mais isso, então nós estamos acabando com as nossas crianças. Gente, o que eu trato nesse livro aqui é muito sério. Se você é pai, mãe, professor, e assim, qualquer coisa que você seja na sociedade, adquire esse livro aqui, por favor, ele e esse daqui, tá? Se você também é professor de escola, diretor, quer nos levar aí na sua escola para a gente falar sobre isso aqui, faça um favor. Leve-me na sua escola, eu não estou cobrando nadinha para ir em escola de ninguém, tá bom? A gente vai lá falar sobre robotização do seu altar da dopamina ou sobre o manicômio, qualquer uma dessas duas palestras a gente vai aí com você, tá? Mas nós precisamos tratar desse assunto com bastante urgência. É uma questão de saúde pública que eu escrevi aqui, uma crítica voraz e ferrenha ao nosso estilo de vida, e nós temos que parar com isso o quanto antes, ou então já destruímos essa geração, e essa geração vai destruir a próxima. É uma coisa muito grande que está acontecendo no meio. O altar da dopamina, ele veio aí para fechar um buraco que tem nessa área grande, tá? E o manicômio também. São dois livros, não são livros teológicos, tá bom? Não compre nessa ilusão que é livro teológico, porque não é. Eu não estou tratando sobre teologia, eu estou tratando aqui sobre sociologia, filosofia e a questão da nova psicologia aqui, como é que está sendo destruidora também. Então, se você quiser adquirir, nós estamos tratando desse assunto aqui. Adquire esses dois aqui. Saíram agora, já está à venda para todo o Brasil, tá? Você adquire nesse telefone que está passando aí sempre. Eles saíram agora dia 15 de fevereiro, foi lançado, tá bom? Se você quiser adquirir, a hora é essa. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.